Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 16. Nós começamos uma lição no domingo retrasado, domingo passado teve reunião, e não terminamos ela. Paramos no capítulo 11, na página 66, no parágrafo 3, no ponto 3, as características bíblicas dos demônios. Nós vamos falar sobre isso hoje. Na última lição falamos muito sobre algumas coisas. Falamos sobre algumas características que não estão na revista, mas sobre algumas manifestações diabólicas, demoníacas. É importante saber, como a irmã Neves estava citando, que ela sentiu um cheiro, e quando causa cheiro do nada, o demônio do câncer precisa expulsar o espírito do câncer, onde às vezes a mão das pessoas, quando você vai expulsar um demônio, elas ficam rígidas, elas ficam congeladas, elas ficam desse nível. Então isso são demônios de luxúria, de suicídio, de homicídio. Falamos de algumas manifestações de demônios que seguram as pernas, os pés ficam todos tortos, os dedos. São demônios que atuam nos ossos, são demônios que grudam nos ossos e causam aquela doença, creio eu que é artrose, é isso? Aquela doença que dá nos ossos. Alguns dias desses eu fui expulsar o demônio, a pessoa ficou na pontinha do dedo, assim, na ponta do dedo, não sei como é que conseguiu aquilo, uma coisa horrorosa, mas ficou na ponta do dedo, virou todos os dedos para trás, e uma coisa que fiquei impressionado. Não sei de onde vem um equilíbrio e uma força para ficar assim, aqui. Não era bailarina, não era nada, era uma pessoa forte, ficou desse jeito. E além disso, ele entortou lá de Jesus. Então são demônios que atuam quando prendem os dedos dos pés, das mãos. São essas qualificações. Estudamos sobre isso nessa última lição, que foi os demônios anjos caídos. Falamos da definição da palavra demônio, onde vem a definição. Também estudamos que demônios não são nada menos, nada mais do que anjos caídos. Adquiriram essa imagem porque saíram perto da imagem, ou melhor, saíram debaixo da tutela espiritual do único Deus, do Pai Celestial. E quando um filho sai debaixo da tutela do seu pai, ele perde as características do seu pai, deixando de ser anjo e acabar se tornando demônio, ou seja, anjos caídos. Amém? O texto que nós tomamos por base fala sobre Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Em alguns textos da Bíblia, nós vamos ver que Jesus, quando ele foi expulsar alguns demônios, ele expulsava espíritos, espírito surdo e mudo, espírito imundo que está na coluna, aquela mulher encurvada foi espírito imundo. Então nós vamos ver que Jesus ele denomina espírito imundo e endemoniados, mas na realidade as duas classificações não são nada menos, nada mais do que anjos caídos. Amém? Antes de entrarmos aqui nesse texto, nós vamos falar sobre as características bíblicas dos demônios. É importante deixar bem claro que os demônios, eles são são inimigos espirituais nossos. Então é importante deixar bem claro que sobre o que nós estamos estudando não é demonologia, mas é importante ressaltar isso. Eles são inimigos espirituais nossos. E a responsabilidade de cada pessoa, de cada um de nós cristãos, é confrontá-los, é enfrentá-los ou confrontá-los. Não é desafiá-los. Desafiar é uma coisa, confrontar é outra coisa. Então a Bíblia nunca falou para nós chegar e falar desafio o inferno, não. Ela falou para resistir o inferno. Algumas pessoas às vezes eles querem invocar demônios, como se tivesse uma autoridade para expulsá-los.
Mas isso é errado. A Bíblia fala para resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Numa sessão de libertação de uma pessoa endemoniada, você vai ver que o diabo manifestado, ela confronta a pessoa ao qual está conduzindo a libertação. Ela confronta. Algum dia desses, eu e o Heitor estávamos expulsando um demônio, e o demônio olhava para nós, o demônio da pessoa olhava com um desprezo, que eu falei, Heitor, só Deus acaba, com um desprezo porque confronta. Então a gente tem que resistir isso. Resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. Não somos chamados para enfrentá-los na batalha, mas para resistir. Apesar que a palavra resistir significa isso aqui, ó. Eu estou preparado. A palavra resistir no dicionário significa isso. Estou preparado. Você só resiste quando você está preparado para isso. Amém? Então os demônios são um arqui-inimigo nosso, e são inimigos espirituais. Então não dá para lutar contra essas criaturas, contra esses seres, contra esses anjos caídos, contra esses inimigos, esses demônios. Não dá para lutar com roupa, com dinheiro, com carro, não. As armas que nós temos que usar são armas espirituais. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, onde Paulo está dizendo, Paulo está passando por uma luta, ele vê que a luta não é humana, ele está passando por um confronto terrível ali, a sua autoridade está sendo confrontada, a igreja que ele está montando, o evangelho que ele está pregando, está sendo confrontado. E Paulo começa a dizer agora, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. 2 Coríntios. Então Paulo nos dá um ensinamento magnífico, Amém? Então Paulo está dizendo assim, ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer toda a fortaleza. E talvez esteja uma outra versão que você está dizendo. Por favor, alguém leia, se alguém encontrou. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você vê que não dá para enfrentar essas coisas qualquer coisa humana. Então a nossa luta tem que ser espiritual. E como que acontece isso? Palavra, isso que está acontecendo aqui hoje, jejum, oração. Não dá para uma pessoa chegar numa sessão de libertação, por exemplo, alguém vai expulsar um demônio, não dá para a pessoa chegar, dar 3 pulinhos e sair do demônio, não existe. Porque as armas são espirituais, e é no nome de Jesus Cristo. Não tem como enfrentar essas coisas pelo nome de qualquer outro ser humano. Então, as nossas armas são oração, jejum, palavra de Deus, fé, louvor, adoração. São essas coisas, nossas armas são espirituais. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 2, no versículo 5, está dizendo lá, vós como pedras vivas, chegai-vos a Deus para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nós podemos oferecer sacrifícios espirituais hoje, porque talvez alguém diga para você, viu, igual eu tenho visto alguém falar por aí, às vezes tem pessoas que falam uma confusão terrível, igual eu expliquei no Gênesis, por exemplo. As pessoas falam assim, não precisa ser na igreja para ser crente, e graças a Deus que nós chegamos naquela lição que explica o porquê, que precisamos de uma igreja, não é verdade? Mas a pessoa fala assim, eu estou debaixo da graça, não tem maldição mais, não tem essas coisas não existem mais. Mas não é bem assim. Leia Malaquias 3:8, você vai ver, você pode estar debaixo da graça, você pode estar na igreja, mas se você não dizima, existe uma maldição financeira sobre a vida da pessoa, não é verdade? Você vai ler lá em Gálatas,
Gálatas 3:13, se não me falha a memória, que o Senhor nos libertou da maldição da lei. Da lei, é verdade? Então, nós precisamos aprender, precisamos saber como lutar contra essas coisas e usar as armas que Deus tem nos dado para enfrentar todo esse mal. A Emanuel, aquele dia lá que a Emanuel, ela não sabia, hoje a Emanuel sabe. Sentiu o cheiro de Emanuel, expulsa. Porque isso é as armas que Deus deu. Amém? Outra coisa que é importante falar é Efésios capítulo 6, no versículo 10 e no versículo 3 e 4, né? Deixa eu encontrar aqui. Mas está dizendo sobre as nossas lutas, fala sobre a armadura de Deus, onde precisamos nos revestir de toda a armadura do Senhor. Efésios capítulo 6, 10 e 12. Os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então você pode ver que não adianta a pessoa chegar e falar assim: eu sou um homem cheio do Espírito Santo e eu não caio. Você precisa estar revestido da armadura de Deus para resistir todo esse mal. Então você precisa aprender a usar essas armas que tem na palavra de Deus, essas armas que existem aqui na palavra de Deus. Às vezes o diabo conhece que só por tocar você, sabe que você vai abrir a sua boca, vai falar coisas que não deve. Isso é uma arma que o Satanás tem usado contra o povo de Deus. Sabia disso? É uma arma. Então pelas tuas palavras será condenado, pelas tuas palavras será julgado. Eu assisti um filme terrível mesmo, assisti, não gostei desse filme, horrível. O nome do filme eu não vou nem falar aqui porque está aí na internet, mas é horrível o filme. E o filme fala sobre possessão, essas coisas. A história é que de uma geração vinha uma entidade maligna que tomou conta daquela família. E um dia um padre no filme, foi um padre que foi fazer todo aquele processo de exorcismo, né? Fala assim: por que você entrou? Quem mandou você entrar aí? E na boca da menininha falou assim: não, ela permitiu, ela falou assim. E aquilo é real. Quando eu assisti isso no filme, eu fiquei impactado porque isso é verdade. Você pode ver que às vezes nós estamos tudo bem, mas por uma palavra, uma seta, já muda o nosso humor, já muda a nossa alegria, já muda o nosso entendimento, já muda o nosso relacionamento. São setas, são armas no qual nós precisamos lutar contra isso. Amém? Então Efésios está dizendo que nós precisamos revestir-nos da armadura de Deus. E a armadura do Senhor está aqui. Você vai ler o escudo, você vai ler a espada. Como que nós vamos apagar todo dardo inflamado do diabo? Ah, Senhor, eu vou dar 3 pulos, eu vou virar um portal e já não. Você vai apagar com o escudo da fé. A palavra está dizendo. Então nós precisamos usar a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu quero apagar todo dardo inflamado do maligno com o escudo da fé. Eu quero usar a tua palavra, que é a espada, Senhor, porque a palavra ela vai contra, a palavra ela confronta. Eu quero usar a tua palavra, Senhor, que diz que no teu nome nós expulsaremos todos os demônios. E nós falamos expulsar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você não tomar posição contra isso que estamos falando e começarmos a observar a nossa vida, você vai ver que dentro de nossas casas existem atitudes, existem coisas que nós precisamos tirar, movimentar, porque eles acompanham, são criaturas extremamente legalistas. Eles sentam ali, eles não saem dali, e eles dizem que aquele lugar pertence a eles. Então é desse jeito. Então nós precisamos usar essas armas. Fala no nome de Jesus, sai. Entendeu? Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos lutar. E olha o que eu vou lhe dizer. Quando o livro Efésios, quando Paulo diz isso que ele disse aqui, que as nossas armas, e esta arma você vê que é um escudo, você vê que é uma espada, você vê que é uma armadura, você vê que são botas e você vê que são capacetes.
Então, como que funciona essa luta? Então, você pode ver que não é com tanque de guerra, não é com míssil, não é com avião. Essa batalha, quer desligar, desligar. Deixa eu só segurar. Essa batalha é corpo a corpo. Essa luta é corpo a corpo. Então é confronto corpo a corpo. Então não adianta você pensar que vai vir um tanque de guerra, nada disso, é corpo a corpo. É por isso essa armadura. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando de armadura desse livro, ele está dizendo para nós, olha, é corpo a corpo. Então é sua. É sua. Pastor, mas o senhor ora por mim como pastor? É claro que sim, mas a luta é sua. Porque é você que tem que vencer. Não é verdade? É você que é mais que o vencedor. Como eu também. Mas como a minha luta também é minha. Mas a Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. E aí ele especifica. Contra as potestades, os principados, os hostes espirituais, né? Que regem os lugares, principados contra a potestade, príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade que regem os lugares espirituais. Só uma introdução para entrar na lição aqui, nós já vamos entrar. Você pode ver que pelo menos, já que estamos falando disso, é bem claro, deixar isso bem claro, que existe pelo menos quatro forças ao qual nós estamos aqui numa revelação da palavra de Deus que nós precisamos lutar. Foi falado aqui do principado. O que é principado? Principados são líderes. São líderes extremamente poderosos, com muita autoridade. O que eles fazem? Esses principados, eles dominam territórios, eles dominam determinados territórios. Eu mapeei a Vila Aparecida, nós fizemos 3 pontos. Está ali o mapa ali, eu vou arrumar um mapa maior, vou colocar mandar colocar no negócio, e nós estamos lá com alguns pontinhos vermelhos, que eu não quero que ninguém tire dali, porque os pontos vermelhos são os pontos ao qual nós vamos estabelecer o trono de Deus, ao qual existe um principado na rua da casa da irmã Aurora, existe um principado naquela avenida. Sabia disso? Ali na rua da Érica, onde vai ser, e na casa do Paulinho, que é aqui em cima. Então está marcado com alguns pontos ali. A gente sabe como isso. Por que eu mapeei? Eu já distribuí o mapa para algumas pessoas. Como para minha esposa também já pegou esse mapa. É um mapa. Mas eles vão colocar a mão ali, eles vão estar olhando para mim. Para Deus destronar todo o principado que atua naquele lugar. Amém? Então nós precisamos fazer a oração correta. E saber contra o que nós lutamos. Principado está sempre numa determinada região, né? O que é potestade? Potestade são detentoras de alguma autoridade. Então são demônios que estão abaixo um pouco de principados e detêm uma certa autoridade. O que são príncipes das trevas? Príncipe das trevas são aqueles demônios que atuam na nação. Sempre toda nação, todo continente tem um príncipe das trevas. Sabia disso? Toda cidade é extremamente organizado no inferno. Extremamente. Sabe o que é extremamente? Extremamente organizado. Hostes espirituais. Hostes espirituais é aquela muvuca de demônio, eu vou dizer. Né? Que eles estão ali prontos a qualquer hora, a qualquer momento. E o que eles sabem fazer e fazem bem feito é somente fazer o mal. Só isso. A ordem vai vindo de cima, vindo. Então são extremamente organizados. Então nós precisamos saber como lutar contra isso. Precisamos saber. Você já parou para pensar? Eu vou falar aqui da minha época. E apesar que isso continua, mas como a gente tinha uma patota, vou dizer uma turma, né, nós não éramos evangélicos, eu vim de berço evangélico, mas eu tinha estado desviado. A Márcia não era evangélica, é agora, mas na época, quando uma
uma menina engravidada, nova, todo mundo se prestava engravidar. Você lembra disso, mas como que isso acontecia? Os amizades, fulano está grávida, fulano também está grávida, fulano também está grávida, meu também está grávida. Você já viu que quando começa a acontecer um acidente, né? Começa a acontecer um atrás do outro. Caiu fulano de moto, daqui a pouco Beltrano caiu lá também, fulano caiu lá também. Você já viu como que funciona? Um acidente de carro, de família, de caminhão. Sabe o que acontece? Essas criaturas, eles fazem reuniões lá no poço do inferno. E eles combinam o que eles vão fazer para paralisar a minha vida e a sua vida. E eles vêm e eles conseguem parar. Só que eles são extremamente organizados. Quando eles são desmascarados como aquele demônio endemoniado e gadareno, eles voltam e o outro vem no lugar deles com outra coisa. E só existe uma coisa, olha bem o que eu vou dizer para vocês, uma coisa é um dos dons espirituais, a única coisa que revela isso. Claro, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós vamos estudar na revista agora. Existe uma coisa que nos revela aonde ele está escondido. Muitas vezes a gente foi chamado para orar numa família e a pessoa chegou e falou assim: pastor, minha mulher é cunhada, você precisa ir lá, você precisa orar por ela. E você chega a orar lá, quem manifesta é o homem. Você vê que é um conjunto. Então um atua no outro, né? A pessoa está usando aquilo que eu falei da boca e ela acha que ela está certa. Então isso aconteceu inúmeras vezes. O que precisa ter para lutar contra essas coisas? Amém? Vamos lá para a revista. Ponto número 3, as características bíblicas dos demônios. Vamos ver as características deles. Vamos falar um pouco sobre o que precisamos ter, né, para lutar contra essas coisas. A Bíblia Sagrada nos aponta algumas características que são próprias desses seres malignos. Vejamos. São seres espirituais invisíveis e imateriais. Então aqui já começa uma dificuldade muito grande, porque nós vamos lutar contra o que nós não vemos. É muito difícil isso. Então precisa ter uma coisa, um dos dons espirituais na nossa vida, senão nós vamos sempre perder a batalha e vamos ser paralisados. Tem um texto aqui que está para ler, a Escritura os qualifica de espíritos. Mateus 8,16, que é o que eu li, e Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós lemos também. São seres incorpóreos, imateriais, o que lhes possibilitam uma grande mobilidade. O oportunismo e o oportunismo são seres invisíveis, mas podem ser o quê? Ser o quê? Fala mais uma vez forte. Ser o quê? Discernidos. Quando nós discernimos, quando nós falamos, ei, peraí, já sei o que está acontecendo aqui. Aí a mulher já discerne bem. Só por causa daquela ministração aqui naquele domingo retrasado. Quando isso acontecer, a senhora já discerne bem, a senhora sabe como atuar. Olha bem o que eu vou dizer para vocês, presta bem atenção. Eu acho que eu falei isso para vocês, né? Falei no domingo retrasado. Então eu chego aqui e falo assim, viu? Fecha a porta para mim lá. Fecha a porta para mim lá. Aí se eu pegar e falar assim, viu? Valquíria, fecha a porta para mim. Então eu dei nome. Então ela sabe que é para ela. Ela vai levantar e ela vai fechar a porta por um respeito. Então ela sabe que é para ela fechar a porta. Por que eu estou falando isso aqui? Nós precisamos discernir muitas vezes. Jesus chegou e falou, espírito mudo e surdo. Até falou sobre isso no retrasado, porque tem que dar nome. Não adianta eu chegar e falar assim, demônio que está atuando aqui na minha frente, vai embora. Daí não vai ficar pro outro, viu? É para você. No mundo espiritual, o outro vai ficar, não é para você. É para você, não é para você, é para você, não é para você, é para você. Ninguém sai de nada. Então precisa dar nome. Como que isso vai acontecer? Discernimento. É igual aquela história que você... É igual um bate-bonde. É a mesma coisa. A pessoa vai expulsar, tem 3 expulsando no demônio. Nós estamos falando muito sobre isso hoje. Daí, maneiras, a pessoa chega, está eu, a senhora e dos anjos. E está uma pessoa aqui. Eu chego e falo, sai em nome de Jesus.
dá assim, ó, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Um anula a autoridade do outro, e o demônio nunca sai da pessoa. Sabia disso? É um embate jurídico. Então não pode. Nós precisamos ter discernimento. É só uma pessoa vai conduzir a libertação, e a outra só põe a mão na costa e ora, intercedendo pela pessoa. É simples, porque senão um anula a autoridade do outro. Então precisa ter nome. Como que isso acontece? Discernimento. Só discernimento. Se não houver essa palavra discernimento, essa discernição ou discernimento é uma ação do Espírito Santo que atua na nossa vida, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que é um dos 9 dons do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa, olha bem o que eu vou dizer, desenvolver, você bem categórico essa palavra, desenvolver essa unção que se chama discernimento da tua vida. É verdade. O Espírito Santo não é sapatear, só fala em língua. Ele é muito mais além que isso. A primeira menção de um homem cheio do Espírito Santo na Bíblia não foi para ele falar em língua, não foi para ele revelar nada, não foi para pregar, não foi para plantar bandeira ou coisas assim, mas ele foi para construir uma arca. O que significa isso? Habilidade nas mãos. A primeira menção de um homem cheio do Espírito Santo na Bíblia foi isso. Falou assim: eu vou te encher do Espírito Santo. Por que, Senhor? Para ter habilidade nas mãos. Olha a atuação do Espírito Santo. Então é muito mais além do que nós possamos imaginar. Amém? Então você precisa desenvolver essa palavra, discernir. Sabe quando as coisas começam a acontecer a mesma coisa na tua família, na tua geração? Sabe quando as coisas com o mesmo ano vem se repetindo ontem, assim por diante? Então você precisa discernir. Existe uma atuação maligna, eu preciso quebrar isso. Como que eu faço? Aí você vai ter que mapear. Olha que ponto chegamos. A aula não fala nada disso. Mas você vai ter que mapear a sua árvore genealógica. Mapear. Até achar o ponto. Você viu disso? É só dessa maneira que se quebra muitas maldições na vida de um cristão. Pastor, mas eu já vim para a igreja e toda a maldição foi quebrada, já te falei. Amém. Mas há coisas que precisam ser quebradas na nossa vida. E para isso, discernimento. Você precisa discernir. Sabe quando o teu filho chega em casa, você olha para os teus filhos que são pais e mães, e os que são filhos, quando olham para os pais, sabe que não está nada bem no negócio? Isso se chama discernimento. Você sabe, você percebeu, você notou alguma coisa. Discernir. Então nós precisamos dessa palavra para enfrentar esses seres que são invisíveis e são imateriais. Nós precisamos desta palavra, discernimento, precisamos desenvolver isso que o Espírito Santo já nos deu. Paulo tinha isso na sua vida. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8 a 16, vamos ver lá. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, que é bem difícil mesmo, vocês fazem, vocês me ajudam. Amém? Paulo estava falando e tinha alguém lhe resistindo. Olha o que eu vou lhe dizer, existe um espírito, eu vou falar sobre isso, que ele é de resistência, ele resiste. É Deus, cara. Ele resiste. Sabe? Uma coisa diabólica. Paulo estava pregando o Evangelho, Paulo estava anunciando o Evangelho, e tinha um homem chamado Elimas, que ele resistia e falava: viu, o que você está fazendo não é certo não, o que você está pregando não é certo não. E olha o que Paulo faz, Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo foi pregar o procônsul por uma autoridade, e esse endemoniado dizia: não é bem assim não é dessa maneira não, isso que ele está pregando aí. Todavia, Saulo, que também chama Paulo, cheio do Espírito Santo,
Santo, e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda malícia do inimigo, e de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver por algum tempo, e na mesma instante, esse homem ficou cego. Por quê? Ele estava possesso com demônios, né? Sabe que não houve manifestação. Ele não chutou cadeira, não chutou nada. Ele não saiu correndo, nada disso. Apenas resistiu a Paulo. Paulo fixou o olho dele. Paulo não estava fazendo nada demais. Paulo estava pregando o Evangelho. E ele estava lá. Não é bem assim que eu costumo estar falando. Paulo fixou o olho e falou assim: filho do diabo, vou ficar cego. Isso. Como que aconteceu isso? Discernimento, gente. Precisa ter discernimento. Você vai ver pessoas fazendo coisas erradas. E você vai precisar ter discernimento. De você, em vez de ficar com raiva, sabe qual é a função de Satanás? É que fique com raiva da pessoa. É a função do diabo. Você pode falar assim: poxa, essa pessoa aí, ela merece passar por um crime. Em vez de nós dobrar o joelho, nós nos tornamos juízes, condenadores, sentenciadores. É isso que o diabo é. Porque falta o quê? Discernimento. Nós precisamos ter isso para enfrentar essas coisas. Discernimento. Discernir. Precisamos discernir, né? E Paulo tinha muito isso. Graças a Deus. Atos capítulo 5, versículo 1. Pedro, primeiro dos pastores de Jerusalém, Pedro, ele olhou para Safira e Ananias, e ele teve discernimento. Como que ele soube que eles estavam mentindo? Como? No meio de tudo. Ele apontou dele e falou assim: porque mentiste ao Espírito Santo e deixasse Satanás encher o teu coração. Quando fazemos um voto para Deus e não cumprimos aquele voto, não corremos em cumprir, Satanás enche o coração, principalmente na área financeira. Isso é terrível. Então precisa ter discernimento. Paulo teve isso. Quando Atos capítulo 16, no versículo 16 e 18, Paulo estava pregando. Olha bem aqui que eu estou colocando para vocês. São atitudes diferentes. Olha essa atitude agora, gente. Paulo está pregando. E uma mulher vinha gritando lá atrás: esses homens são homens de Deus. Estes homens são homens que servem ao Senhor. Não tinha nada contra. Até parece que ela está ajudando o povo a crer. Paulo apontou o dedo para ela e falou assim: o espírito de adivinhação sai dela. A mulher tinha um espírito de adivinhação. Entende como que Paulo descobriu isso? Discernimento. Como que isso acontece, José? Cheio do Espírito Santo de Deus. É a única maneira. A única maneira. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, meus amados, olha o que eu vou dizer. Você tem que se esvaziar de si mesmo. Às vezes as pessoas falam assim: Senhor, me dá um pouquinho do Senhor, como se Deus pegasse um pedaço do braço dele e nos entregasse. A oração deve ser o contrário. A oração fala: Senhor, eu estou me esvaziando de mim, para que o Senhor tenha mais de mim. Porque quando nós morremos para nós mesmos, morremos para as nossas vontades, é o momento que o Espírito Santo nos enche. E temos que morrer para a nossa vontade. E aí sim, esse discernimento fica aguçado. A pessoa está falando e você sabe o que está acontecendo, né? Você está discernindo o que está por detrás de tudo aquilo. Amém? Então nós precisamos ter essa glória, essa graça, essa unção de Deus sobre a nossa vida. Olha o que eu vou dizer. Presta bem atenção, que isso é muito sério. Graças a Deus por essa manhã, por estar dando. É um privilégio estar dando essa aula. Tem muitas coisas acontecendo no nosso meio, na nossa família, porque nós achamos que a água não veio. Nós precisamos discernir. Quando eu olho a minha história, eu vejo o diabo me destruiu, tentou me destruir, acabar com tudo. Eu vejo isso. Então eu começo a discernir as coisas. A discernir as coisas. Então você precisa olhar para dentro da sua família, de você, e discernir. O que é que está acontecendo? Em vez de julgar,
julgar, apontar, condenar, crucificar. Discípulos, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Amém? Amém? Você é uma que precisa de sangue. Há uma atuação diabólica que ele destruiu sua vida. Seu sonho, você como mãe, como mulher. Você precisa discernir, você precisa lutar contra isso. Isso só vem com o Espírito Santo. Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta se esclarecer, advogado resolve humanamente falando. Entendeu? A gente está cheio do Espírito Santo. Precisamos estar cheios de água, precisamos estar cheios de maneiras, cheios do Espírito Santo. Amém? São seres eternos, assim como os anjos. Lucas capítulo 21, 36. Vamos ver o que está lá. Lucas capítulo 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então são criaturas eternas, são seres eternos, assim como os anjos. Como os anjos estão diante do trono de Deus, sabe, demônios são criaturas eternas, né? Os demônios são eternos, são imortais, e justamente por possuírem essa característica é que o inferno foi criado. Pois é necessário que haja um lugar para onde sejam recolhidos esses seres espiritualmente condenados por Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41. Eu conversei com vocês aqui no domingo retrasado, e nós falamos por que a raiva e o ódio do diabo. Por que o diabo ele não gosta do homem? Ele odeia o ser humano. Ele é inimigo mortal do ser humano, eterno do ser humano. Então, qual é a maior raiva de Satanás contra o homem? Eu vou lhe dizer. Eu até contei a história do Jardim do Éden. Os que estavam aqui se lembram. Adão desobedeceu, foi na árvore, e a desobediência de Adão, pela desobediência, só com atitude abriu espaço para Satanás destruir uma geração, um povo, uma nação, um mundo. E chegou até nós isso. E Jesus precisou entregar a vida para nos resgatar. Olha o que uma atitude faz. Eu sei que nós vamos dizer assim, nós chegamos na igreja e nós falamos assim, mas todo pecado é perdoado. Eu sei que é, mas a consequência é destrutiva. É só o Espírito Santo para curar, libertar e restaurar a vida do homem. É só. Então essa atitude aconteceu. Quando Adão percebeu o erro, tinha uma outra árvore no jardim, a árvore da vida. Então ele estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele olhou para a árvore da vida, ele falou: vou correr para lá, porque se eu conseguir chegar lá, eu vou ficar eterno. E quando ele começou a correr para aquele lugar, porque ele precisava agora, ele estragou a eternidade dele. Ele estragou tudo com a atitude dele. Quando ele começa a correr, isso não está na Bíblia. Só está que Deus colocou um querubim, com uma espada fumegante, uma espada fumejante em volta do jardim do Éden, e expulsou Adão do Éden. A árvore da vida sumiu ali. E você vai encontrar ela lá em Apocalipse, na última página de Apocalipse, na cidade santa. Você vai encontrar assim lá. E ali você vai ter acesso à árvore da vida. Está lá. Por quê? Porque a árvore da vida é da eternidade para Adão. Quando Adão vai correr para lá, Deus não permitiu. Porque o projeto de Deus era outro. O projeto de Deus era que Jesus viesse, entregasse a vida, para que nós tivéssemos vida eterna com Cristo, pelo sacrifício único e verdadeiro de Jesus Cristo, o sacrifício vicário. Mas eu estou falando da raiva do diabo, da raiva dos demônios. Por que eles têm tanta raiva, tanta ira? Por que eles nos perseguem tanto? Eu vou dizer por quê. Porque você pode sair aqui da igreja, você não pode
Mas se porventura você estiver andando, você pecar, um tropeço, pecado na vida de crente é um tropeço. Ele pecar, ele cair, a Bíblia fala no Apocalipse, lembra-te da onde caíste, e começa dali, não queira pular etapas, começa da onde você caiu. Senhor, me perdoa. Foi por isso que quando Deus se manifestou a Moisés, Deus falou a Moisés, você vai ser o libertador. Mas Senhor, eu sou gago, não sei o que, pai, mas você vai ser o libertador. Eu estou querendo que você seja, eu sou e está te enviando. Tá bom, Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? Só chegar no povo? Não, vai a Faraó. Sabe por quê? Ele tinha matado um egípcio. Ele precisava se consertar com o Faraó. Não dá para ter uma caminhada com Deus sem consertar os erros, sem acertar as coisas erradas que fazemos. Então lembra de onde caíste e começa a praticar as primeiras obras. Quando Satanás pecou, você vai encontrar em Ezequiel 28, versículo 16, que ele pecou não foi na terra, ele pecou na eternidade. Então ele pecou no corpo celestial. E por conta de pecar no corpo celestial, não tem perdão. Essa é a raiva do diabo. Que você cai aqui hoje, você fala que não deve, pensa que não deve, age que não deve. Você dobra o seu joelho e fala, Senhor, me perdoe. Eu sou só ser humano, eu sou pó, eu sou carne, pai, pecador. E Jesus vai falar assim, pai, eu dei meu sangue por eles, eu estive com eles, são fracos, eu senti a dor que eles sentem, eu chorei as lágrimas que eles choram, eu sangrei como eles sangram, são pequenos, são fracos, perdoa eles. Jesus intercede, Deus libera perdão, e nós estamos prontos de novo para começar tudo do zero. É por isso a raiva do diabo. É por isso que você encontra pessoas dizendo assim, viu, depois que traficou, fez bandido, que aprontou e bordou, agora é pastor, é crente. É por isso que são pessoas que têm a mesma atitude que o diabo. Pode ver o que você vê. Por isso a raiva, que ele não tem perdão. O que está reservado para Satanás é o lago de fogo, é o inferno, como nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Amém? Então são criaturas internas, são criaturas que estão assim como os anjos caídos. Deus não criou demônios. Se há alguma dúvida a respeito disso, Deus não criou Satanás, Deus não criou Lúcifer, ou melhor, Deus não criou o diabo, Satã, Satanás, Deus criou Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. É uma outra história, que se eu fosse entrar, é uma teologia paralela à nossa. Se eu fosse entrar nessa linha, nós íamos aqui, ia longe no raciocínio. Mas ele é um portador da luz. Né? Há uma teologia que diz que ele é o primeiro dos anjos que foram criados. Uma teologia paralela à nossa. Né? Mas vamos deixar isso para lá. Deus criou, foi anjos, se tornaram demônios. Né? Satanás significa adversário. Entende? Satã significa opositor, inimigo. Então, se tornou Satã, se tornou adversário. E os demônios que eram anjos caídos se tornaram também demônios. Né? É por isso que você vai ver um texto que nós aplicamos nos Evangelhos, onde ele fala do lago de fogo e onde o bicho nunca morre. Então, quando eu falo bicho, está comparando com um bicho, Jesus está falando do inferno, está falando de bicho. Por que ele está comparando com bicho? Porque perderam a imagem do Criador, aquela imagem bonita do Criador. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Você já viu uma pessoa desviada? Você vai conversar com ela, ela está assim receosa, ela fala, eu estou bem. Mas se você começar a perguntar para ela, começar a conversar com ela vai entrar em desespero, porque ela perdeu a imagem de Deus por conta do pecado. Mas ao contrário do diabo, se ela dobrar o joelho e se arrepender, agora, hoje, seja o que for, Deus lá do céu vai olhar e falar, perdoado, já foi perdoado os seus pecados. Só você que não sabia, levanta e começa do zero. Isso não é a bronca de Satanás, isso é a bronca do diabo e dos demônios. Eles não têm perdão, e nós, pela graça, misericórdia,
em nosso Jesus Cristo nós temos redenção, remissão do pecado, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e assim estaremos eternamente na presença de Deus, com Deus, na cidade santa. Amém? Aleluia. São seres moralmente perversos. Mateus capítulo 10, versículo 1 e Marcos capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o que fala, né? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Alguém encontrou Marcos capítulo 1, versículo 23? Por favor. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso do espírito imundo gritou: "Por que és conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Então você vê que são seres extremamente perversos. Não se conversa com demônio, não se compactua. São seres extremamente perversos, são espírito imundo. A Bíblia chama de espíritos imundos. Biblicamente são chamados de espíritos imundos, ou seja, são criaturas vis, imorais, indecentes, obscenos, sujos. Atributos estes que revelam sua natureza maligna. Lucas capítulo 7, versículo 21, se não me falha a memória, está falando de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, em Lucas capítulo 7, versículo 21, né? E você sabe que essa mulher, o que ela mais fazia era destruir casamento. Todos os casamentos eram destruídos na Bíblia, né? Então são criaturas assim, obscenas, vis, perversas. Não? Alguém me disse uma vez que estava orando para que, olha, eu não vou nem falar isso que vai me entender, porque eu fiquei com vontade de pegar essa pessoa e expulsar o demônio dela. Estava orando para que os demônios se convertessem. Imagina que loucura. Tanta gente desinformada, tanta gente desentendida, sabe, desgraciada, já vou dizer, da graça de Deus. Imagina um absurdo desse. Para com isso, vai se converter. Que negócio estranho isso. Agem entre a humanidade, influenciando para atitudes imorais, oprimindo e até mesmo possuindo determinadas pessoas, tomando conta de seus corpos e mentes. 1 João capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o que está em 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3 está dizendo de Caim, né? No 11 está dizendo assim: porque esta é a mensagem que eu disse no princípio, que amemos uns aos outros. Então Deus criou o ser humano para amar. O ser humano que não consegue amar está fora do propósito e contexto pelo qual foi criado. No 12 diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Então, essa possessão, essa atuação de Satanás na vida de Caim, quando eu sempre prego isso, quando Caim fala para Deus assim, Deus pergunta a Caim: o que você fez com o seu irmão Caim? Daí Caim fala assim: viu, sou eu protetor de meu irmão? Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 4. Daí você vai ler, você estuda na sua casa, você que está nos ouvindo pela internet, estuda em Ezequiel capítulo 28 e Gênesis 4. Você vai ver que em Gênesis 4 Deus estabeleceu a Satanás, ou seja, Lúcifer, o querubim, para ser protetor, porque querubim significa protetor também, protetor da guarda, né? Ou guarda. Então colocou o único querubim que podia entrar no Monte Santo do Senhor para proteger. Então ele era o quê? Protetor. Então quando Caim falava assim: sou eu protetor, ele estava possesso por Satanás. Entende? Então Satanás tomou posse dele e assim matou o irmão dele. Então são criaturas
estritamente malignas. Eles tomam conta da mente da pessoa. É importante falar, frisar o que eu vou dizer aqui. A mente do ser humano, nosso cérebro, ele é capaz de processar 60 mil pensamentos por dia. O cérebro do homem, né, se fosse falar da estrutura molecular do cérebro, tem 1,5 kg mais ou menos. Tem, eu não consigo nem pronunciar a palavra, 6 trilhões de ligações de nervos que recebem informação de neurônios, bilhões de neurônios, e conseguimos processar 60 mil pensamentos por dia. Como é que nós conseguimos gerenciar tudo isso? É por isso que nós encontramos no 1 Coríntios, nós encontramos uma palavra, eu vou aqui para você nunca mais esquecer disso, porque no começo da minha conversão eu não consegui entender isso, né? Eu não sei se eu vou colocar aqui, talvez eu tenha que trazer do livro que vem para você. Já encontrei. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Abra aí, você vai ler algo comigo que vai mexer com a sua estrutura. Você acha, Márcio, que você consegue gerenciar 60 mil pensamentos por dia? Você acha, Rodrigo? Isso é médio, né? Olha o que está escrito aí, ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Como que isso é gerenciado? Deus gerencia tudo isso na vida do ser humano, e graças a Deus para nós, o Espírito Santo gerencia isso. Por que eu falo gerenciar? Porque você, quando você perceber que vem um pensamento, olha bem o que eu vou dizer, um pensamento ao qual não agrada a Deus, e você sabe, porque nós discernimos, você sabe, fala, Deus, sai desse pensamento. Acontece, isso é aquilo lá que nós falamos no começo, ó, o inferno pega o ar, ele estica o ar, e ele solta. Pastor, como é que você sabe disso? Porque foi exatamente isso que Satanás fez com ela. Ele não obrigou a ela, ele não chantageou a ela, ele não ofereceu dinheiro para ela, ele deu uma ideia. Ele trabalhou na onde? Na mente, nos 60 mil pensamentos que pensamos por dia. Creio eu que ela pensava até mais, porque eles eram diferentes. Os primeiros eram diferentes, eles eram totalmente diferentes de nós hoje. Hoje nós nascemos e começamos a morrer. Sabia disso? Eles nasceram e começaram a viver diferente de nós. Totalmente diferente. Por causa do pecado, nós não éramos a morrer, nós começamos a morrer. Mas qual foi? A ideia foi de Eva. Foi dela. Foi ela que olhou, você vai ver que Eva olhou e cobiçou. O que é isso? Desejou. Da onde vem desejo? Da onde vem cobiça? Coração. Pensamento. Entende? Então precisa discernir isso. Precisamos discernir tudo isso e aprender com aquilo que nós lutamos. Senão, nós vamos ser uns crentes fracassados. E nós vamos estar sempre caindo no mesmo encontro, no mesmo erro, nas mesmas situações. Isso não pode acontecer. Lembra de Jesus no deserto? Olha o plano do diabo. Olha o que eu vou dizer. Você que está na internet, que vai assistir, olha o plano de Satanás. Ele precisa vencer Jesus. Então, ele precisa oferecer algo para Jesus agora. E ele começa a pesquisar e ele vê que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho, o teu único filho, para que ninguém perecesse, mas tivesse a vida eterna, Jesus Cristo. Não é verdade? Vocês sabem disso, né?
Então o que é que Deus amou, Márcia? O mundo, as pessoas em si. Então, o que é que Deus amou? Foi as pessoas. Mas quando o diabo viu isso, ele falou: Deus ama o mundo. Daí na tentação do deserto, ele conduziu Jesus lá no pináculo. Ele viu que estava difícil vencer Jesus. Jesus se despiu da sua glória e ele foi como um homem para provar para mim e para você que é possível vencer as tentações do mundo. Daí Jesus conduziu ele lá em cima do pináculo e falou para ele: olha a glória do mundo que tão você e seu pai querem. Eu te dou tudo isso porque a mim foi dado, se prostrado me adorares. Mas acontece que o diabo não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do homem. E ele não tem essa graça que nós temos de ser de Espírito Santo. Ele pode até conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas não conhece, olha o que eu vou dizer, a revelação que a palavra de Deus nos traz. E foi aí que Jesus falou para ele: para trás, Satanás, adorar somente ao Senhor, a Deus. Por quê? Porque o mundo não é o mundo em si que Deus amou, mas foi eu, foi você que está me ouvindo, foi as pessoas, foi isso. E o diabo achou que era o mundo, se entende? Então ele quer dar uma ideia, só o que ele precisa é uma ideia. O homem pensa, o homem é o que pensa. Tem uma passagem que está em Provérbios, que fala que aquilo que pensamos, que imaginamos, é o que somos. Porque você vê a ciência dizendo, até tem um programa de televisão, uma propaganda, que diz assim: o homem pensa, realiza. Então você é o que você pensa. Então aonde que é o ataque? Se você é o que você pensa, aonde é o centro do ataque? Sua mente. O campo de batalha de Satanás é a mente do ser humano. Sonda a sua mente e gerencia seu pensamento. Você pode ver que às vezes nós estamos dentro da igreja e é uma luta. Eu sou pastor, eu vejo, eu percebo. Eu tenho essa graça, falando para vocês, discernimento, e vocês também têm. A gente percebe. É difícil, a pessoa luta para se manter ouvindo, atento. Ela luta. Sabe o que é isso? Nós nem percebemos, mas existe um ataque do diabo. Você precisa discernir. Eu estou falando para vocês que vocês precisam discernir. Nós fôssemos falar aqui esqueci o termo de Deus. Às vezes você está falando, a pessoa ela vira o olho para cá, vira o olho para lá, para cá. É porque o pensamento está maduro. Por que não se concentra? Olha que coisa fora da razão, né? Fazemos algo, estamos fazendo algo que parece que não estamos gostando. Isso não é normal. Isso não é normal. Estamos na igreja com o corpo, mas pensando em outra coisa. Isso não é normal. Nós não somos criaturas debilóides, não é verdade? Desculpa o termo. Somos criaturas racionais, inteligentes. Então por que isso acontece? Eu vou lhe revelar algo aqui, ó. Você vai falar, pode me chamar de louco, pode chamar do que você quiser. E você nem percebe. Porque o maior truque de Satanás é provar para você e para mim que ele não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida. É que Deus está fazendo isso na sua vida porque você merece. Sabia disso? Então nós precisamos discernir isso. Discernir. Estar atento nisso. Amém? Está muito cansativo? Não, pastor. Aleluia. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, no versículo 7 e 8. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia tem todos os conselhos que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa, para vencer em todos os aspectos em Cristo Jesus. E por isso eu amo a Bíblia. Gente, isso que eu estou falando é tão sério. É tão sério. Quando eu era ministro de louvor, e até hoje eu sou assim. Então, na época que eu era, a Márcia lembra disso, tinha uma igreja que por ética não interessa para vocês. Então eu ia ali, o rapaz ia abrir o culto, o rapaz ficava 30 minutos. Ele fazia o povo ficar de pé, e ele ficava 30 minutos. Ele contava testemunho,
ele lia a Bíblia, ele fazia tudo qualquer coisa. Daí depois de 30 minutos ele chamava o Ministério do Louvor, mais 30 minutos o povo ali cansado, chegava da cana no pé. Eu falava para ele, não faz isso, cara. Não, porque nós somos pessoas de Deus, porque não sei o que, falta de discernimento, falta de emoção, falta de ordem no culto. Naquela época, eu não tinha isso que eu tenho hoje. Porque, olha, a glória de Deus, eu vou falar, a gente estuda um pouquinho, e a gente acaba adquirindo um pouquinho de conhecimento. Se eu fosse hoje, eu ia falar para ele, vai lá em 1 Coríntios, vai lá em Coríntios 14, e vai ver a ordem do culto. Por que eu estou dizendo isso? O diabo entrava na perna das pessoas, dava treino nas pessoas, as pessoas se cansavam. Agora, olha o que eu vou dizer aqui para vocês, olha o que eu vou dizer como é o ser humano. Olha aqui, irmão, olha o que eu vou dizer. As pessoas vão para a fila de um banco, ficam 1 hora de pé naquela bendita fila. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, porque eu já fiquei. E eles vão ficando. Ainda sai de lá, caminha mais não sei quantos quilômetros e vai gastar o dinheiro que ganhar. Por que a pessoa vem para adorar a Deus, né? E ela se sente cansada? E por que uma pessoa com falta de discernimento não tem a noção de falar, não, gente, senta, depois você levanta, descansa. Por que eu falo isso? Discernimento. São momentos que o diabo pode atacar e você tem que anular o ataque do diabo. Amém? Bom, Filipenses capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é ausência de guerra. Amém? Isso é ter paz. Então, quando há ausência de guerra na sua vida, o teu coração está guardado, a tua mente está guardada. Deixar isso bem claro, tá bom? Quanto aos mais irmãos, olha bem o que eu vou dizer agora aqui. Olha que desespero de Paulo, porque Paulo passava por tudo isso que nós estamos pregando aqui. Quanto aos demais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, pensai. Então, olha a colocação da palavra aqui, ó, pensai. Não está falando assim, por favor, eu me imploro, pensa. Se você achar que você deve, pensa. Não, está no imperativo na ordem, ó, pensai. Sabe por que ele está falando isso, Valqueiro? Porque nós temos que pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, tudo que agrada ao Senhor, tudo que louva o Senhor. Por exemplo, eu aprendi algo com o pastor Eduardo, magnífico, maravilhoso, eu aprendi. Eu sou um ótimo observador, como já falei aqui esses dias. Eu observo o meu pastor, que é o pastor Eduardo. Eu aprendo muito com ele. Graças a Deus por isso. E eu vejo que às vezes, quando vai poucas pessoas, toda a igreja passa por isso. Toda a igreja passa. Vai poucas pessoas na igreja, alguém chegava para o pastor e falava assim: meu pastor, está indo muita gente na igreja. O pastor, não, filho, está indo bastante gente. Aqui hoje ele foi para a praia, coisa e tal. Por que ele faz isso? Ele está lutando aqui, ó, em tudo que é bom, nisto pensai. Porque o homem é aquilo que ele imagina que ele é. Olha que interessante isso. Nesse dia chegou uma mensagem para mim e falou: pastor, passei para a igreja, estava preocupado, tinha um pouco de gente. Eu falei: você está preocupado? Vem e traga mais gente então. Senão se cala a boca, não fala nada. Por quê? A pessoa vai acabar lançando uma ideia, eu tenho que pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa índole, tudo que é de boa fama. Isso não é país da maravilha, não. País da imaginação, não. A Bíblia está falando isso. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa índole, tudo que é de boa fama. Quando alguém chegar para você, reclamar da irmã Neves, reclamar do ministério, não sei das quantas, você fala: não, gente, você tem que pensar nisso, porque isso é uma luta. É uma luta. Você tem que pensar. Isso é uma ordem não minha, da Bíblia, de Deus. Porque senão você vai se juntar com o grupo e você vai começar a falar a verdade. Eu não gostei, porque não sei o quê. E em toda a gritaria, em toda a falácia, né? Estudando a Bíblia esse dia, descobri que tem até espírito de zombaria, brincadeira, chocarice. Toda piadinha sem graça, né, tem espírito maligno. Então, olha, tudo que é bom,
que é de boa índole, nisto pensa. Não pensa coisa errada. Amém? Então por isso que Paulo fala isso, desespero. Paulo ele fala assim, puxa Deus, eu não aguento mais, me ajuda Senhor, eu acordo de manhã, eu oro, eu jejum, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço, eu não sei o que é da minha vida, Senhor, tem misericórdia. Ele está em desespero, por fora batalha, por dentro temores, eu não sei minha vida mais, Senhor, me ajuda. E Deus fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Ah Senhor, mas eu estou tão fraco, eu estou tão pequenino. A Bíblia fala assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Por que você acha que a Bíblia fala isso? A pastora, a Bíblia quer que nós vivamos no país da maravilha. Não, Senhor. O que o homem é, o que ele pensa, o que ele imaginar. Se você imaginar que você está raquítico, fraco, doente, assim você será. Mas quando está dizendo pensamento positivo, claro que não. Claro que não. Falando para você ter convicção. Diga ao fraco, eu sou forte. Então naquele momento que você estiver fraco, é para você dizer, não, eu sou forte, porque ninguém vai dizer isso para você. Foi por isso que Davi chegou no espelho e falou assim, não aguentou. Davi tinha isso, Márcio, ele não aguentou. Davi estava desse jeito, confuso na mente, não conseguia ver nada direito. Ele chega no espelho, ele fala assim, ó, bendize a minha alma, Senhor, porque ele não queria me dizer, ele não estava bem. E ele precisava quebrar aqui. Bendize a minha alma, Senhor, o espelho da vida dele. Ele sabia isso. Então essa é uma luta muito grande. São áreas que esses demônios atuam, atacam. A mente é o campo onde o diabo atua. Sabe por quê? Você pensa, age. Se ele dominar sua mente, você vai fazer, o seu corpo vai fazer o que esses espíritos imundos querem que façam. Amém? Alguma dúvida? Posso correr? Falta 10 minutos. Meu Deus do céu. Está certo, relógio? Será? Tá, né? É isso mesmo? E que os jovens entraram mais cedo. Bom, como são as características bíblicas dos demônios? São detentores de inteligência e força sobrenatural. Deixar bem claro aqui, inteligência, não sabedoria. Amém? Deixar bem claro aqui que demônios não têm o dom de criar. Somente o homem e mulher têm o dom de criar, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador que cria. Demônios ficam repetindo a mesma coisa, sempre. Sempre. A mesma artimanha de Satanás ainda continua. Ele só conhece três verbos: matar, roubar e destruir. Amém? Vou deixar isso bem claro. Marcos capítulo 1, versículo 14 a 34, Atos 19, né? Não vou ler porque está tempo. Em virtude de terem sido criados antes dos homens e na criação original como anjos de Deus, os demônios são detentores de grande conhecimento e força, posto que antes de aderirem ao pecado e seguirem a Lúcifer, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que ali prova que eles caíram no planeta Terra. Você vai ler ali e vai falar que caíram na Terra. Bem? Foram criados em posição de vantagem em relação ao homem natural. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 7. Deixa eu ler esse Hebreus aqui. Capítulo 2, versículo. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres, e o filho do homem para que te visites? Que essa pergunta está em Salmos. Foi Davi que fez essa pergunta aqui. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Então os anjos têm uma certa vantagem, os demônios também têm uma certa vantagem. Certo? Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Jesus está passando. Uma mulher cananeia com uma filha miseravelmente endemoniada, e ela começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim.
Minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus está, nem dá atenção para ela. Ela está na cercania de Cananeia, Jerusalém, Cananeia. Quando Jesus para, para os discípulos ficarem envergonhados, porque ela estava fazendo um escândalo, os discípulos falaram assim: por favor, essa mulher. Quando Jesus parou, essa mulher ultrapassou os limites de Cananeia, chegou para Jesus, prostrou-se e fez uma oração de 3 palavras: Senhor, socorre. E naquele momento, Jesus começou a conversar com ela, e a palavra traz até que uma colocação de humilhação até, que Jesus fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Então você, que é uma pessoa inteligente, você pode imaginar o que Jesus chamou ela, mas dali a pouco você vai ver o texto que Jesus fala assim para ela: mulher. Então ela cresceu. Sabe por quê? Jesus mexe na nossa ferida para curar. Não adianta chegar aqui e falar: viu, eu estou bem, eu estou tranquilo, não fala disso, pastor, que eu não quero, não fala daquilo. Não adianta, porque Jesus não dá. Jesus revela tudo. O Espírito Santo traz tudo a revelação. E cutucou na ferida da mulher. Daqui a pouco não era mais, chamou ela assim: ó, mulher, a tua fé te salvou. Quando Jesus falou isso, no mesmo instante, a filha que estava a quilômetros ficou sã, ficou curada. Como que isso aconteceu? Como? Essas criaturas se movem com uma velocidade online, e a comunicação deles é mais do que a nossa. Na hora a comunicação chegou até ela e falou: sai daí, filho do céu, porque você vai ser queimado. Na mesma hora, o demônio saiu da mulher à distância, por conta da fé da mãe que estava a quilômetros de distância. Estou falando isso porque eles são têm uma certa vantagem de mobilidade. Acho que é isso. Do que nós. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque não desconhecemos seus ardis. O que é ardis? Estratégias, maneiras, projetos, maneira de atuação que são extremamente malignas. Não desconhecemos. Qual é os ardis de Satanás, Márcia? Só tem 3. Olha ali: matar, roubar e destruir. Daí você vai ler o texto, Jesus dizendo assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então eu vou falar uma coisa muito séria aqui agora, e para todos que estão ouvindo. Podem ficar bravos, podem se irritar, podem morrer. Mas se a nossa vida não anda bem nos trinques, alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está mentindo, porque ela é coisa que não é, ou nós não somos aquilo que pensamos que somos. Porque Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se há alguma morte, algum roubo, alguma destruição, precisamos rever os nossos conceitos. Amém? Há alguma coisa e nós precisamos dobrar o joelho e orar para que o Espírito Santo nos revele. Porque eu sei que todos nós somos pessoas de Deus, eu creio. Mas muitas vezes estamos escondendo coisas no coração que nem nós sabemos. Só o Espírito Santo conhece. Pastor, mas eu conheço meu coração. Mentira. Porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso. Viu? Deixa eu correr aqui. Como a Bíblia nomeia os demônios? Diferentemente dos anjos de Deus, os demônios não possuem nomes próprios. Vemos na prática do baixo espiritismo alguns nomes sendo atribuídos a esses seres malignos. Todavia, tal fato não possui qualquer base bíblica. Tais nomes ou apelidos que lhes são designados apenas determinam a forma que o demônio age. A Bíblia Sagrada declina alguns substantivos e adjetivos que denotam de forma clara e explícita o tipo de atividade que determinados demônios infligem aos homens. Vejamos alguns deles. Eu vou estar falando aqui. Espírito adivinhador. Você tem sua apostila, você pode seguir aí. Espírito de angústia. Olha bem o nome. Vocês estão me ouvindo bem aí, Léo? Espírito do anticristo. Isso não precisa nem falar, né? Esse aqui eu vou aqui, ó. Aquele que fala pai é aquele espírito de anticristo.
né? Que se denomina o próprio Cristo, espírito de anticristo. Fale e tomara que assista, porque é isso, espírito de anticristo, né? Você nem fala o nome, vocês sabem quem é, né? Diz que é Jesus, mas não tem furo, não tem corte aqui, não batiza ninguém com o Espírito Santo e diz que é Jesus. Que vontade de pegar. Só Deus na causa, viu? Aleluia. Espírito de ciúme, espírito de covardia, espírito de enfermidade, espírito de entorpecimento, espírito de erro, espírito de escravidão, espírito de vício, espírito familiar que acompanha a família. Você precisa discernir, viu? Espírito de impureza, espírito mentiroso. Isso aqui, gente, me perdoe o tempo que eu vou usar uma desgraça. Nossa, quando eu vim para a casa de Deus, eu tinha uma coisa horrorosa. Eu chegava e esse copo estava aqui, estava pela metade d'água. Eu falava, dos anjos, o copo está lá. E ó, até hoje eu sou tentado, na hora que eu vou. É uma coisa que veio da minha natureza. 33 anos de pecado na costa, não é fácil, gente. Só Deus me limpar. Eu tenho aqui 12 anos de conversão, mas por aí, 12. Só que me converti com 33. Pode ver que eu estou com quase 60 anos. E eu falava assim, ó, o copo de água estava lá, mas o copo estava até a boca, então eu aumentava. Isso é mentira. Aí foi só o Espírito Santo para mudar isso. Só o Espírito Santo. Isso é terrível na nossa vida. Espírito de mentira, espírito mentiroso, espírito de prostituição espiritual. Eu quero lembrar para vocês aqui que toda vez que fala de prostituição na Bíblia, ou nem todas as vezes, mas a maioria das vezes, está falando de quando as pessoas deixam a Deus e vão adorar ídolos, outros deuses. Olha bem como é sério isso, gente. Jovens que estão aqui e o pessoal que está assistindo pela internet. O relacionamento que Deus quer com a igreja, com a noiva, é um relacionamento nível casamento. Isso é tão sério que ele trata isso quando alguém acontece dessa maneira. Ele fala, puxa, você está se prostituindo, você está me traindo. Porque o relacionamento é de intimidade e sinceridade. Você não precisa mentir para Deus. Não precisa. Amém? Legião, amém? Dentre outros, quais não está aqui. Para encerrar aqui da minha parte, aqui que são 10h30 em ponto, nós terminamos 10h30 em ponto, vocês venceram o sono, e Deus seja louvado por isso. Alguns demônios foram transladados, a maioria, por exemplo, Moloque. Você vai ver que Moloque, se você estudar a história de Cosme e Damião, você vai ver. Você vai ver. Qual é a função disso daí? Ah, pastor, mas tem no centro de Umbanda, tem no catolicismo, tem onde for. Você já viu o negócio desse? Cosme e Damião. Qual é a função deles? O centro, né? Criancinha. Qual é a função? Ah, são aquelas entidades de crianças. E você vai ver que na Bíblia tem um ser chamado, um demônio chamado Moloque. Esse Moloque, os primogênitos eram dados para ele, eram cozinhados vivos. Eu sempre falo para vocês, o primogênito, o homem, não era mulher, era homem, era cozinhado vivo. Imagina o Gilson pegar e fazer um serviço desse. Misericórdia, queimar. Mas os israelitas fizeram isso. Tanto fizeram que o chão ficou amaldiçoado e se transformou no lixo por causa do sangue inocente dessas crianças dentro de Jerusalém. Se transformou no lixão, igual tem por aí que vocês conhecem. Nada nasceu mais ali, né? Então são transladados de ano. Hoje está no aborto também. Isso, com certeza. Isso aí, bem falado, bem colocado. Bem colocado, o aborto, bem colocado que o Luciano falou. O aborto, o ventre da mulher, como que chama o ventre? O ventre da mulher, ela ali espiritualmente fica um altar a Moloque. Brincadeira, porque é sacrificado.
cala com criança. Olha como é sério. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. Veja uma pessoa que fez aborto. Se vocês conhecem alguma, conversa com ela um pouquinho e você vai ver os traumas, as feridas, as mágoas. Você vai ver. Pessoas que fazem aborto têm 20% mais tendência a suicídio que as pessoas normais. 20% mais tendência a suicídio. É isso mesmo. Está vendo, gente, como é sério o negócio? Né? Dagon. Vocês já viram falar em Dagon na Bíblia? Né? No grego tem muito isso. Eu até assisti um filme esses dias. Esqueci o nome do filme. Mas tinha lá um deus Dagon, metade peixe e metade homem. Né? Metade peixe e metade homem. Você já vê que no Rio de Janeiro tem lá todo final do ano, eles vão lá fazer aquela oferenda, jogam flores lá para matar o Iemanjá, metade peixe, metade homem. Dagon. Você vai ver que já que estão pegando esse negócio, vamos pegar pesado. Amém? Amém? Eu estou muito incomodado, amém? Eu quero uma encrenca, amém? Então vamos lá. Tá bom? Você vai ver que Diana, lá em Éfeso, é a pombagira, que hoje tem uma por aí, são demônios que atuam muito. E tenho falado e tenho percebido que os demônios que mais atuam nesta região aqui é pombagira e tranca-rua. São demônios que precisam ser exterminados no nome de Jesus. Você vai ver que tem no livro de Jeremias, né? Tem um livro, se não me falha a memória, 44:7, não tenho muita convicção, mas 44:7, confirma para mim se está com o seu. Confirma para mim alguém, Jeremias 44:7, se não falar errado. Está falando sobre já estou encerrando, viu, gente? É isso mesmo, 44:17. Desculpe, viu? 44:17. Olha o que está escrito lá. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus. A rainha dos céus de Jeremias, hoje, é tão falada parecida. Está vendo disso? Então você pode ver que só foi trasladado. Ainda os demônios são os mesmos. São os mesmos. Amém? Eu vou encerrar aqui. Terminei a minha aula, graças a Deus, 10h35. Deus abençoe a todos os que vão nos assistir pela internet, os pastores, as igrejas, os irmãos, os amigos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, nos ligue, procure a Gislaine. Amém? Fica de pé.